diz assim: quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a Ti eu me achego, Senhor, ansiando oferecer algo de valor ao Senhor. Ofereça algo de valor, algo de valor. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir, Senhor. Aleluia. Irmão, você pode sentir essa presença de Deus aqui, você pode corresponder a ela se você quiser, sabe? Não fique com os olhos abertos, não fique com disperso. Sabe, há uma presença tão gostosa nesse lugar, e nós não somos nem dignos dela, mas ela está aqui. Oh, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Sabe, irmãos, diga santo para Ele, diga santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Há uma atmosfera de adoração aqui nesse lugar, nessa hora. Há uma atmosfera de adoração nesse lugar. Você não pode sair daqui sem sentir isso. Você não pode. Ore alabaxei, calamassou, calamalabachuri, andalamalabachei, alamas. Rebalabachuri, calamanachei. Santo, santo é o Senhor Deus. Aleluia. Abaixou, calamar. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus, igreja. Pode se assentar neste momento, nosso momento dos dízimos e das ofertas nessa noite. A nossa gratidão a Deus, a nossa semente, a nossa primícia, a nossa primeira quinta-feira de junho, né, de 2026, nós podemos dizer Ebenezer. Fala comigo, igreja, Ebenezer, que significa o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Deus deu mais um tempo de graça para nós, e a presença do Espírito Santo, né, irmãos? Deixar Deus falar com você nessa noite,
se quebrantar na presença de Deus, entender o propósito que Deus tem sobre a sua vida, sobre nossa casa, nossos sonhos, nossas finanças, nosso trabalho, né? Como Deus é misericordioso. Você crê na misericórdia de Deus? Amém? Vamos recolher os nossos dízimos e ofertas nesta noite. E quando se fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é a gente primiciar ao Senhor. Logo nós vamos estar trazendo mais uma vez para a igreja a importância da primícia. Inclusive hoje eu postei achei uma mensagem minha, uma pregação minha de 2018. Aí eu vou postar depois aqui nas redes para vocês, tá? De 2018, uma mensagem sobre primícia. Eu falo, rapaz, eu não sei nem quantas mensagens eu tenho no YouTube, nas redes sociais, de 40 minutos, de 30 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora. E ouvindo de novo a pregação, né, a mensagem do pregador hoje foi bênção, foi poderoso. Feche seus olhos agora neste momento. Pai de amor, obrigado, porque o Senhor tem trazido graça, tem trazido paz, tem trazido prosperidade sobre o teu povo e tem trazido provisão. Nossa palavra hoje é gratidão. A nossa palavra é te damos graças, não só pelo aquilo que o Senhor já tem nos dado, mas pelo suprir do Senhor, independente, não importa a circunstância, não importa a batalha, não importa a luta, nós cremos em um Deus que cuida de nós e que tudo Ele tem um propósito e Ele vai nos fazer prosperar, porque nós cremos que a generosidade nos faz prosperar. Pai, traz o teu povo, a tua igreja, um coração generoso e grato no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Podem recolher, amados, os dízimos e as ofertas desta noite. Lembrando, próximo domingo, não tem Mobi News agora, próximo domingo tem Santa Ceia, no culto das 19. Depois nós temos a Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não veio na Escola Bíblica, estou convidando a você, desafiando você a estar conosco na Escola Bíblica, um tempo muito precioso, amém? Glória a Deus. Oi. Graças e paz, igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos bem? Vamos aplaudir Jesus? Aplaudir a esse Deus que é digno de honra e de glória, porque um dia nós estávamos perdidos, mas Ele nos resgatou, Ele nos trouxe vida, e nos trouxe vida em abundância, amém? Queridos, quando Deus age nos bastidores, quem aqui que não gosta de respostas rápidas? Na realidade nós vivemos em um tempo em que às vezes você é até um desse, né? Que nós fazemos a pergunta e quando a pessoa demora a responder, nós mesmos já respondemos também, né, irmão Caetano? Fazemos a pergunta e já respondemos também. E muitas vezes isso acontece na nossa vida por causa da falta de paciência, de queremos tudo muito rápido. E muitas vezes nós oramos, mas nós não vemos resposta. Muitas vezes nós jejuamos, mas não vemos resposta. Muitas vezes nós estamos caminhando, olhando aos olhos humano, parece que está tudo certo, mas nós não vemos que nós estamos avançando. E isso é muito sério para as nossas vidas, porque nós queremos que tudo fosse como o preparo de um miojo, né? Tudo muito instantâneo e rápido para nossas vidas. Mas no reino espiritual não acontece dessa forma. E muitas vezes nós indagamos, nós nos questionamos o porquê que as coisas demoram. Por que muitas vezes nós não vemos aquilo que é prometido a nós acontecer? Engraçado não, né? Interessante. Em Isaías 40, no verso 31,
o profeta ele diz algo para nós. Ele diz que quem espera no Senhor, ele renova as suas forças. E ele também vai dizer que sobe com asas como águia, e corre e que não se cansa, que caminha e que não fica exausto, porque não fica fadigado. É isso que o profeta está dizendo para nós. Só que nós gostamos de respostas rápidas, tudo muito instantâneos. E muitas vezes, querido, nós temos que entender que o agir de Deus para nós é quando verdadeiramente nós confiamos nele, não apenas alguns dias, algumas semanas das nossas vidas, mas é quando nós estamos o quê? Fielmente confiando nele, independente do tempo ou da circunstância que nós estamos vivendo. É quando nós olhamos para a vida de Davi, um homem que foi ungido a rei, mas ele voltou para onde? Para os campos. Ele não foi para o trono, ele não foi para um palácio, ele foi para onde? Ele foi voltar à vidinha que ele tinha, que para outros não tinham valor, mas ele estava ali fazendo aquilo, o quê? Com honra ao Senhor. Por isso que o Senhor vai dizer que tudo que nós façamos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa que seja para o Senhor, porque o Senhor está de olho na minha e na sua vida. O Senhor está olhando os momentos de dificuldade, o Senhor está olhando os momentos que nós temos travado grandes batalhas, e muitas vezes nós temos perdido algo grandioso do Senhor, simplesmente pelo fato de não permanecer firme nas promessas que Ele tem sobre as nossas vidas. O texto de Isaías, no verso 49, no versículo 15, vai dizer que porventura, pode uma mãe se esquecer do seu filho, do filho que ela cuida? E ele vai dizer, mas mesmo que essa mulher se esqueça do seu filho, o texto vai dizer que, contudo, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, o Senhor está dizendo que Ele não se aparta de nós, Ele não se esquece de mim, de você. E muitas vezes nós achamos que estamos abandonados, que o Senhor não tem ouvido as nossas orações, que o Senhor não tem ouvido não tem visto as nossas batalhas, e muitas vezes vem até na nossa mente, no nosso coração, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não tem olhado para minhas dificuldades, para aquilo que eu estou vivendo? Sabe, querido, Deus está de olho na sua vida, tanto no que você tem feito de certo, como no que você tem feito de errado. Só que essa palavra, ela vem de encontro àquilo que nós estamos fazendo do que é certo. Eu não vou nem pontuar aqui, que muitas vezes nós não estamos recebendo aquilo que já é promessa nossa, porque nós não estamos caminhando conforme as Escrituras dizem. Eu não vou nem pontuar isso aqui. O que eu quero pontuar para os irmãos nessa noite, sobre o que Deus trouxe no meu coração, é que quando nós estamos caminhando conforme as Escrituras dizem, andando fielmente, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda, mas nós olhamos e não vemos o final do túnel, não vemos a luz no fim do túnel, né? O que Deus quer de nós, querido, muitas vezes a nossa pergunta é, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Mas Deus está querendo de nós, é ver a nossa perseverança em confiar nas promessas dEle, confiar nas promessas deles. O que Deus quer de nós é que muitas vezes nós queremos algo tão rápido, mas Ele está olhando e dizendo, meu filho, eu estou olhando a sua fé nas promessas que eu tenho sobre a sua vida. E será que nós estamos direcionando a nossa vida para aquilo que o Senhor está requerendo de mim, de você, que é o quê? Uma vida totalmente respaldada nele. Uma vida totalmente olhando para as escrituras e dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor tem olhado para a minha vida, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, porque Deus, querido, Ele vai trabalhar, mesmo quando nós não conseguimos ver nada. Isso é tão sério, que em João capítulo 5, no verso 17, palavras de Jesus Cristo, Jesus dizendo, meu Pai trabalha até agora, e daí Jesus continua, e eu trabalho também. Ou seja, será que você acha que Deus se esqueceu de mim, de você, querido? Não. Por mais difícil que esteja dentro do seu lar, ou em alguma situação que você esteja passando, Deus não se esqueceu. O próprio Jesus está dizendo, meu Pai trabalha até agora, e eu também. E Ele trabalha para quem? Ao nosso favor. A nosso favor.
Mas muitas vezes nós estamos usando as circunstâncias que estão acontecendo, os vendavais que muitas vezes estão acontecendo na nossa vida, simplesmente para nos afastar mais de Deus. E Deus está dizendo: o que eu estou fazendo nesse momento é para que você venha cada vez mais para perto de mim, meu filho. Só que quanto mais longe do poço, mais seco você fica. E quanto mais perto de Deus, mais cheio da graça e da presença dEle eu fico. Você consegue entender isso, sim ou não? Então, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando você olha e parece que não está dando certo, eu quero te dizer que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem trabalhado a meu e ao seu favor. Só basta nós crer e confiar, perseverar no quê? Naquilo que Ele tem trazido no nosso coração, perseverar o quê? Firme nas promessas do Senhor. Sabe, querido, eu costumo sempre dizer nas ministrações, quando eu tenho oportunidade, de que, sabe por que muitas vezes nós pecamos e nós erramos, e não conseguimos às vezes alcançar aquilo que é promessa minha e sua? Porque eu tenho uma Bíblia muitas vezes na minha casa, aberto em um salmo, em um provérbios, ou seja, no versículo que você mais gosta, empoeirada lá no canto, porque você não tem lido as Escrituras, e olhado e observado que tudo que está aqui, querido, que é instrução para mim, para a sua vida, para a eternidade, também tudo que está aqui, é promessa de Deus sobre as nossas vidas, não é algo que Deus vai preparar não, é algo que já está firmado, mas que eu e você muitas vezes não recebemos, pelo simples fato de não conhecer as Escrituras, e aí nós pedimos e pedimos mal. Sabe, querido, eu não sei até quando nós vamos caminhar em uma estrada, aonde nós olhamos para o lado e não vemos saída, simplesmente pelo fato de verdadeiramente não estarmos olhando para aquele que tem solução para tudo nas nossas vidas, porque muitas vezes nós queremos resolver com a força do nosso braço, muitas vezes, querido, não procuramos ajuda. Sabe quantas pessoas procuram a gente para uma conversa de gabinete, e quando o irmão chega, ou as pessoas chegam, a gente fala: ô meu querido, por que você não veio antes? Ah, mas eu não queria incomodar, ah, mas eu achava que eu ia resolver. Pois é, agora vai ficar um pouco mais difícil. Sabe por quê? Porque quer caminhar sozinho, porque não quer olhar e ver uma solução, que é a solução que Deus traz para a vida dele, através de uma palavra. Sabe, queridos, você tem pessoas que você pode recorrer a Ele, pessoas que você sabe que tem, né, um grau de intimidade com Deus, não que você não tenha, mas procure saída, enquanto há uma esperança maior para a sua e para a minha vida. Nós não podemos ficar em silêncio, quando Deus tem tantas maravilhas para nós. Jesus, Ele declara nesse texto, que meu Pai nunca parou de trabalhar. Então, querido, mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Sabe, José foi vendido pelos seus irmãos, aquele jovem, Deus passou anos em silêncios, não falava com ele ouvia falar de um Deus, e ele se mantinha firme naquelas promessas. Um jovem que se desviava do mal, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi assediado por uma mulher, e ele sai correndo, deixa a capa para trás. Por quê? Porque ele ouviu falar de um Deus que não se agradava daquilo, de que um homem tomasse a mulher do outro, e ele faz o quê? Um jovem que se desvia da aparência do mal. Sabe, querido, quando José, ele chorava na prisão, Deus estava preparando algo grandioso, extraordinário, que jamais tinha acontecido até aquele momento, na vida de ninguém. José preso, orando, sofrendo, e muitas vezes nós estamos assim dentro do nosso lar, por causa de situações adversas em algumas áreas das nossas vidas, e nós nos pegamos como José, preso a situações, preso às vezes na nossa própria mente, e achando que Deus se esqueceu de nós, mas o Senhor está dizendo: olha, eu estou trabalhando a seu favor, meu filho, eu estou preparando algo tão extraordinário, que quando as pessoas verem, elas vão ficar de boca aberta. José jamais se imaginava se tornar o segundo maior homem do Egito,
Mas ele permaneceu firme, porque Deus estava organizando o quê? O futuro de José. E muitas vezes nós não estamos ouvindo o falar de Deus sobre uma resposta do que nós queremos, é porque simplesmente Ele está preparando algo tão extraordinário. Ele está ajustando, na realidade Ele não está preparando, Ele está ajustando você para que você possa receber aquilo que já está preparado para você, só que no momento você ainda não consegue, porque se Deus derramar sobre a mim e sobre a sua vida, vai escoar entre os nossos dedos, porque nós não estamos preparados. Então as situações, sabe, querido, o ouro, ele não é refinado, purificado em um segundo, não, passa por etapas, e tudo que é valioso, passa por etapas. E eu quero te dizer que você é a criação de Deus, que você é algo muito valioso, e é por isso que muitas vezes, você tem passado por situações adversas, e que você não tem entendido, mas o Senhor está dizendo, você é precioso para mim, e por isso você vai passar por esse processo, meu filho, porque você precisa ser purificado, para receber tudo aquilo que eu tenho, já preparado desde a consumação dos séculos, para a sua vida. Você consegue entender isso, meu irmão? Que muitas vezes você está passando por dificuldades, mas Deus está dizendo, olha, eu estou preparando a sua vida, para o grandioso, para algo grandioso que eu tenho preparado para você. Então não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias, reclamando, murmurando. Eu conheço pessoas que murmuram, levanta murmurando, dorme murmurando, posta algo murmurando, você sabe que no íntimo, aquela frase é uma murmuração, do íntimo da pessoa, e quando você olha para a vida da pessoa, continua a mesma coisa, na verdade continua a mesma coisa não, porque conforme o tempo vai passando, ela vai ficando pior, só que ela não consegue enxergar, e no momento que você chega e fala, meu irmão, olha só, a pessoa ainda acha ruim, fala, não é assim, e você sabe que é dessa forma, por quê? Porque há murmuração, há reclamação. Quando Deus não nos responde, não é porque Ele está nos rejeitando, Deus não abandonou José lá não, querido, ao contrário, Deus colocou ele entre os príncipes, segundo maior homem. Muitas vezes você está aí pensando que você não é nada, e Deus está dizendo, meu filho, eu te formei com as minhas mãos, eu te criei para algo grandioso, só basta você crer e confiar em mim, caminhar nas promessas que eu tenho para você. Então entenda o que eu estou te dizendo, entenda o que Deus está trazendo no nosso coração nessa noite, querido. Deus usa o tempo de espera para nos fortalecer. Às vezes essa situação que você está passando é algo muito grande para você, mas para Deus não é nada. Deus está dizendo, meu filho, permaneça em mim, não fique com o seu coração tribuloso, pensando que eu me esqueci de você, não. Eu só estou preparando você para o que eu tenho já para derramar na sua vida. Então entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Olha só, o texto de Romanos 5, no verso 3 e 4, vai dizer assim, ó, a tribulação produz perseverança, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então esse momento de tribulação, esse momento de vendavais na sua vida, vai produzir em você uma perseverança em Cristo, e depois disso vai produzir o quê? A paciência em você, e o texto diz que depois da paciência vai o quê? Produzir experiência, e através dessa experiência, a esperança em Deus sobre a sua vida. Então não reclame, só olhe o processo e diz, Senhor, eu aceito o processo que o Senhor tem sobre a minha vida, está doendo, Senhor, está machucando, mas eu aceito. Sabe, querido, muitas vezes nós vamos, não é nem que nós vamos aceitar alguma coisa, mas por obediência, nós vamos suportar aquilo, por obediência, e por obediência você vai receber aquilo que Deus tem. Muitas vezes você não concorda, muitas vezes no seu coração não é aquilo que você quer, mas você vai, por obediência, você vai perseverar, e Deus vai olhar e vai dizer, meu filho me obedece, eu sei que está sangrando, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas ele tem obedecido a minha palavra, então eu vou derramar sobre a vida dele agora, nesse momento, aquilo
que já está preparado para ele. Porque agora ele entendeu, agora ele alcançou maturidade para receber aquilo que eu tenho de extraordinário para a vida dele. E ao receber esse extraordinário de Deus, novos desafios virão, e novas experiências, e Deus vai estar forjando você novamente para algo mais extraordinário ainda. E se você não tem vivido o extraordinário de Deus, é momento de você entender que a espera nos fortalece para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então quem espera no Senhor, ele recebe novas forças. O texto vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não são os inteligentes, não são os fortes, não são os que nunca falharam, não, é os que esperam no Senhor. Querido, porque a fonte do nosso renovo não é a nossa capacidade, é o Senhor na nossa vida, é o Senhor que nos renova, porque quanto mais perto dEle, mais cheio da graça dEle eu sou. Porque muitas vezes as pessoas entram aqui, elas estão com a estrutura dela, com o emocional dela abalado, seja fisicamente, seja mentalmente, seja muitas vezes espiritualmente, porque muitas vezes a pessoa está passando por tantas coisas, mas ela não consegue entender o que está acontecendo, por não perseverar na fé, e ela chega ela chega num estado onde a fé dela já está lá no último suspiro. E se ela não conseguir entender, querido, se nós não conseguimos entender, que alguns às vezes chegam até no culto pensando que não vai conseguir mais, só que Deus ele trouxe uma palavra para nós nessa noite, que existe renovo para quem permanece nele. Você tem permanecido no Senhor? Você tem olhado para Deus e dito: Senhor, tem sido difícil os dias, mas o Senhor tem me dado graça todas as manhãs. Sabe, querido, Deus não vai nos dar algo demais, demasiadamente demais, para que nós venhamos achar que nós não precisamos dEle, mas Ele também não vai deixar faltar ao ponto que nós venhamos murmurar. O que basta é crer e confiar nele, continuar caminhando, continuar perseverando naquilo que ele tem. Sabe, é como a águia. Eu achei interessante isso aqui, porque a águia, ela não luta contra a tempestade. Os outros pássaros desistem, por quê? Porque a tempestade vem e ele vai de encontro à tempestade. Não, a águia vai a favor do vento da tempestade, e ela usa o vento para quê? Para ir mais alto, alcançar novos lugares. Assim tem que ser eu e você. Quando a tribulação vier, nós vamos usar a nosso favor, para que nós venhamos alcançar lugares maiores em Cristo, maiores em Deus. Para quê? Para que nós venhamos verdadeiramente alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, a tribulação está difícil, mas eu vou com ela. Para quê? Para que o Senhor entenda que eu estou no processo, para que o Senhor entenda, porque eu sou precioso para o Senhor, eu estou passando por esse processo, então eu vou conseguir alcançar o outro lado. O renovo na minha e na sua vida vem quando nós estamos na fonte que é Cristo Jesus. E o que eu tenho que entender? O Mateus 11:28 diz que: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O renovo não está em eu fazer mais, só que o renovo está o quê? Em eu permanecer perto de quem? De Cristo Jesus. Cristo, permanecer nele, caminhar nele, olhando para Ele, dizendo: Senhor, olha, eu estou aqui, e verdadeiramente eu sei o que o Senhor tem preparado para mim, verdadeiramente eu sei que o Senhor tem maravilhas e grandiosidades para mim. Quanto mais perto da fonte, mais renovado nós nos tornamos. Quanto mais longe da fonte, mais seco nós ficamos. E cada dia mais daí, nós nos tornamos o quê? Homens e mulheres frios e com o coração duro. Por quê? Porque estamos longe da graça e da promessa de Deus. Porque deixamos o tormento, vamos dizer, do dia, da semana, do mês, afogar a nossa fé. Sabe, queridos,
Quantas pessoas têm perdido a sua vida e batalhou tanto, se entregou tanto, mas por causa das dificuldades, ela deixou que o tempo, ela deixou que as tribulações do dia a dia consumisse a sua fé, e quando Jesus recolheu, ela não estava preparada mais, porque deixou as tormentas do dia a dia sufocar a fé que ela tinha em Cristo Jesus. Alguns de nós podem até chegar aqui hoje pensando que a oração não está sendo respondida, que não está havendo mudança, que está tudo paralisado, mas eu quero te dizer que Deus, Jesus Cristo tem trabalhado a nosso favor, e que esse momento que você está passando é só um momento. Já viu quando vem aquela tempestade forte, aquele vento, e às vezes nós temos medo, mas de repente quando ela vai, que você sai para fora, está tudo calmo, você fala, só foi um vento. Muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida é só isso, mas por causa de não permanecermos firmes, quando nós saímos para fora, nós não vamos conseguir ver a maravilha e a grandiosidade que Deus preparou para nós, pelo simples fato de não olharmos com amor para aquilo que o Senhor tem feito sobre nós. Você tem que enxergar o que Deus tem feito ao meu e ao seu favor. Eu quero que você já se coloque de pé, porque o Senhor tem 3 perguntas para nós nessa noite. A primeira pergunta é: quem precisa de renovo? Eu preciso de renovo. Quem precisa voltar a confiar no agir de Deus? Eu preciso. Porque eu seria hipócrita se eu dissesse que muitas vezes eu olho e não vejo saída, e eu falar, Senhor, não vai dar certo. Quem precisa aprender a esperar sem desistir? Quero que você feche teus olhos, que você adore ao Senhor nesse momento. Quero que você entenda que o abraço de Deus, que o abraço de Jesus Cristo não há nada igual, é maior do que você está passando, do que você está passando. Melhor, não há nada melhor do que a presença dele. Então adore o Senhor nesse momento. Sinta o abraço dele, sinta o toque dele, querido, nessa noite. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Sinta o toque dele. Você pode sentir, Sua glória, você pode erguer os seus pensamentos a ele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança
para você, eu quero que você levante sua mão. Quem aqui precisa de renovo nessa noite? Quem precisa voltar a confiar no agir de Deus aqui nessa noite? E quem precisa aprender a esperar sem desistir no Senhor? Eu quero que você que levantou a sua mão, você venha aqui na frente. E se você não levantou a sua mão e você quiser vir, querido, você está convidado a estar aqui. Porque o que Deus quer de mim e de você é um posicionamento. O que Deus quer de mim e de você é que você se posicione nele. E muitas vezes o simples passo em direção a Cristo é o que vai mudar a sua história. Pode vir, encosta no altar aqui. Toca no altar aqui. Eu quero que você toque no altar. Eu quero que você eleve os seus pensamentos ao Senhor. Que tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo aquilo que tem trazido desconforto a você, tudo aquilo que tem tirar da sua paz, do seu sono, tudo aquilo, querido, que muitas vezes tem levado você a sussurrar, a murmurar, a reclamar, tudo aquilo que tem feito você às vezes perder a fé em Jesus Cristo. Eu quero que você pense nisso que tem tirado a sua paz nesse momento. Você já está pensando nisso? Agora eu quero que você pense em Jesus na cruz, crucificado, vertendo sangue, sofrendo, entregando a vida dele, e ele levando sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Eu quero que você sinta o braço de Jesus, Senhor. Eu quero que você entenda que ele, como ele fez como José, como ele fez como Davi, como ele entregou tantas revelações para Paulo na prisão, nos momentos mais duros e difíceis da vida de Paulo, foi que o Senhor fez grandes maravilhas na vida dele. Eu quero que você entenda que o Senhor nesse momento está entregando sobre você o que você precisa. Ele está tirando toda a confusão da sua mente. Ele está entregando tudo que você precisa, porque Ele é santo e poderoso. Senhor, renova as nossas forças, nos reanime, Pai, nos fortaleça das provas que o Senhor tem trazido sobre nós, para que nós venhamos a ser fortalecidos. Nos traga a esperança, Pai, para não desistirmos. Que o Senhor derrame, Pai, um tempo novo de fé sobre as nossas vidas. Pai, que as palavras de Filipenses 1:6, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. O Deus que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para contemplá-la. Querido, o silêncio de Deus não é o fim da sua história. O Senhor continua trabalhando a meu e seu favor. E o renovo dele está chegando sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, amém? Você crê nisso, querido? Então quero que você levante as suas mãos aos céus e segure as suas bênçãos nas suas mãos, e que você aplauda Jesus nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Permaneça aqui, não saia, não saia daqui. Tenho 3 recados nessa noite antes de nós finalizarmos. Sábado nós temos bazar às 6 horas da manhã. E querido, nós precisamos da sua colaboração para organizar tudo depois. Domingo nós temos a EBD às 9 horas da manhã. E logo mais à noite às 19 horas, culto de Santa Ceia do Senhor. E a palavra de Jesus Cristo para mim e para você é fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Sabe, querido, culto de Santa Ceia é só se for extremamente necessário você faltar, senão não falte. Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Amém, queridos? Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, por esse renovo que o Senhor traz sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo, nós só temos que te louvar e te agradecer
Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco e a sua graça tem sido derramada sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com cada um de vós, igreja. E aplauda Jesus mais uma vez, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Queridos, vá na paz do Senhor, que Deus te abençoe no nome de Jesus.